Oi, boa tarde. Então, na outra aula de história, a gente falou sobre o nomadismo, o sedentarismo, sobre como que formaram os povos. Então, a partir do momento que formaram povos e o povo deixou de ser nômade para ser sedentário, ou seja, ter uma residência fixa, ele precisou de que houvesse alguns tipos de organizações. Então, que tipo de organizações são essas? Primeiro, uma das principais consequências do crescimento da cidade foi a especialização do trabalho. Até então, esses grupos humanos eles realizavam todas as tarefas necessárias para a sobrevivência. Porém, como existiam mais pessoas na cidade, tornou-se necessário organizar as tarefas. Algumas pessoas passaram a se dedicar à fabricação de utensílio, enquanto outras praticavam o comércio ou exerciam outras tarefas. Por isso, a vida nas cidades deixou de ser igualitária e lentamente as pessoas começaram a se diferenciar entre as que eram consideradas mais importantes e aquelas que eram consideradas menos importantes. Um dos locais que esse processo ocorreu foi na região chamada Mesopotâmia, onde surgiram cidades independentes, isto é, que não dependiam uma da outra de um governo externo. Possuíam um governo próprio, com funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o governo a garantir a ordem, criar leis e cobrar impostos. O governo é uma das instituições do Estado e tem a função de administrá-lo. Então, quando eu falei sobre a formação desses povos e a parte de organizar, é disso que eu estou falando. Hoje nós temos um governo, nós temos um presidente, nós temos o governador do estado, nós temos o prefeito e nós temos os vereadores. Então, tudo isso para quê? O governo para comandar o presidente para comandar o nosso país, o governador para cuidar do nosso estado, né? E o prefeito para cuidar da nossa cidade, e os vereadores vão criar leis para junto estar trabalhando com os prefeitos para estar revogando essas leis, fazendo com que essas leis sejam válidas, que elas funcionem, para que a nossa cidade funcione. Então, isso já vem de bastante tempo, mas só que nem sempre, né? A gente fala de Estado, de governo, de organizar, e a gente vai chegar numa palavrinha mágica, que é chamada de democracia. Então, ali na página 23, tem assim, ó. Nessas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas, o governante tinha grande poder. Porém, em outras sociedades da antiguidade, surgiram outras formas de organização e de governo em que o poder do governante tinha limites. Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu no segundo milênio antes de Cristo na Europa, em região não muito distante da Mesopotâmia. Eles viviam em cidades independentes e tinham formas variadas de governo. Na cidade grega de Atenas, parte da população participava do governo por meio de assembleias e do voto. Esse tipo de organização política foi chamado de democracia, apesar de nem todos terem direito de participar das decisões. Então, quem é que não tinha direito? Com certeza, sempre as pessoas que eram menos abonadas, as que não sabiam ler, as mulheres. Então, quando é que fala em pessoas que eram mais importantes, as pessoas que eram menos importantes, com certeza essa separação ela se dava por conta do dinheiro. Então, as pessoas que tinham mais dinheiro, elas eram mais importantes. E as que tinham menos dinheiro, elas eram menos importantes. Então, essas pessoas que eram menos importantes, elas não participavam das decisões políticas. Tá? Então, era uma democracia só para quem tinha dinheiro. Vamos continuar. Lá na página 24, deixa eu ver.
Essa página aqui, ela traz um exemplo de organização política dos povos indígenas do Brasil. Então, aqui tem um povo indígena, né? E é diferente daquela que tinha lá na Mesopotâmia e da Grécia, né? Eles tinham uma vista de compreensão da ideia diferente. Eles combinavam, eles concordavam, eles conversavam, né, sobre a democracia, né? Eles eram cúmplices, né? Todos eles trabalhavam junto, todos eles se preocupavam com o próximo, homens e mulheres, todos eles trabalhavam realmente de uma forma democrática. Na página 25, falando em regime político, sobre que tipo de regime político? O regime político que existe hoje no Brasil também é a democracia, que tem a sua origem nas experiências passadas na Grécia, tá? E em outras democracias que existiam ao longo do tempo. Então vejam algumas características dessa forma atual. O governo conta com representantes eleitos e com funcionários para administrar a população que vive em seu território. Os representantes da população criam regras, leis e direitos para todos os cidadãos do país. Isso serve para evitar conflitos, disputas e favorecer o bom convívio entre as pessoas. Então é aquilo que eu falei. A partir do momento que os povos deixam de ser nômade para ser sedentários, eles começam a formar populações, vilas, comunidades, bairros, e eles precisam criar leis para evitar esses tipos de conflitos. Se não tiver essas organizações, como que vai ser a nossa cidade? Vai ser a mando de todo mundo? Não, a gente precisa ter um líder político para que, né, fale pela nossa cidade, para que garanta que os nossos direitos sejam efetivamente garantidos, né? Para que isso? Manter a ordem da comunidade, garantir o bem-estar dessa comunidade, garantir que todos tenham seus direitos respeitados, né? Então, para isso é que surgiu, né, essa forma de governo, regime político. Lá na página 26, vamos passar aqui, página 26, então aqui nós temos um representante político, tá? Ulisses Guimarães foi uma figura muito importante para a nossa política. Ele traz a Constituição, que foi a primeira Constituição que entrou em vigor em 1988. Só que antes dessa Constituição, aconteceu muita coisa na história do Brasil. Então, de 1500 a 1988 foi bastante tempo. Então, o Brasil foi, a partir de 1500, uma colônia de Portugal. Lá em 1822, em 322 anos depois, ele passou a ser um país independente, tornando-se uma monarquia. Isso vocês podem estar dando uma olhadinha na novela das 6 que está passando, né? Então, aquela novela ali explica bem certinho, até na novela está passando agora o momento em que Dom Pedro, ele está pensando em ir embora para Portugal e ele não sabe se vai para Portugal ou se ele fica no Brasil. Então, vai ser o momento que ele vai decidir ficar e estar aqui no Brasil para cuidar do nosso país. Então, a partir de 1822, o Brasil ele passou a ser um país independente. Vocês já sabem, né, que no dia 7 de setembro de 1822, né, Dom Pedro I gritou às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Então foi nesse momento, né, não bem nesse momento, mas alguns anos depois, o Brasil tornou-se totalmente independente de Portugal. Mas ainda assim ele era uma monarquia. O que é uma monarquia? É uma forma de governo onde tem reis. Aconteceu que depois, em 15 de novembro de 1889, acabou-se a monarquia. O Brasil acaba se tornando uma república democrática, governada por um presidente eleito que tem que obedecer a uma constituição. Então, o país também passou por vários períodos de ditadura, mas a ditadura é um pouquinho mais para frente, não vamos falar em ditadura agora.
Então, quando esse país passa de uma monarquia para uma república, fala-se uma república democrática. Só que parecido com aquele governo de Atenas, era uma democracia, mas não era uma democracia que era para todos. Era uma democracia para a elite, o momento em que o Brasil só tem a votação para aqueles que tinham mais posses, as pessoas analfabetas não votavam, negros não votavam, mulheres não votavam, pessoas com baixo rendimento também não votavam. Então era uma república democrática aos olhos deles, mas não era totalmente democrática como é hoje. Hoje as mulheres votam, hoje nós temos várias pessoas que podem votar. A partir de 16 anos o voto é facultativo, acima dos 18 anos o voto já é obrigatório. Então, homens, mulheres, negros, não tem distinção. A única distinção que tem é que não pode votar sendo menor de 16 anos, tá? Então, depois, quase 100 anos depois, surgiu a Constituição, que é o que Ulisses Guimarães tem aqui na mão. Essa Constituição, ela entrou em vigor depois da ditadura militar. Então, o que acontece? A Constituição, ela entra em vigor e ela é bem diferente da primeira. Hoje, todos os brasileiros entre 18 e 70 anos são obrigados a votar, independentemente da sua profissão. Foi aquilo que eu falei. Os analfabetos e os jovens de 16 a 18 anos e as pessoas com mais de 70 anos podem votar se desejar. Então, isso é uma democracia. Eles podem escolher. Se eles quiserem votar, eles podem, certo? Aqui, na página 27, nós temos a continuação. Aqui, só para vocês perceberem como que era mais ou menos, há quase um século atrás. Então, atualmente, todos os cidadãos brasileiros com mais de 16 anos podem votar para escolher o presidente, os governadores, os prefeitos e outros representantes do povo. Aqui nós temos uma mulher, Berta Luz, vou ampliar a página para vocês darem uma olhadinha melhor. Berta Luz, ela é bióloga, feminista brasileira, primeira mulher a ser eleita deputada em 1937. Então, ela lutava pelo direito das mulheres, pelo direito ao voto feminino, Então, como eu falei para vocês, as mulheres não votavam, elas não tinham voz dentro da democracia. As mulheres, nesse período, elas eram feitas para casarem, ter filhos e ficar em casa cuidando da casa, simplesmente isso. Mas a Berta, ela pensava diferente. Ela entendia que a mulher sim tinha sua vez, sua voz e que tinha direito sim de participar das decisões do país. Então ela foi eleita deputada em 1937, um grande feito para a época, Vamos ver aqui. Não, essa página nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Então, tá certo, pessoal? A professora deu uma explicada por cima para vocês, assim, dá mais uma lidinha e eu vou passar as atividades para vocês fazerem, tá certo? Um grande abraço e beijo!